Estou aqui incumbido do Altíssimo para ajudar você de alguma forma. Quero expor a minha ciência, o meu conhecimento, a sabedoria que o Eterno tem me dado para que eu possa ajudar você neste caminho empreendedor, para que eu possa ajudar os empreendedores espirituais que empreendem diligência no conhecimento das coisas verdadeiras, que não estão conformados com este mundo, mas estão querendo sempre a transformação espiritual para melhor servir ao Altíssimo. Eu quero falar com pessoas que vivem inconformadas com o pecado, pessoas que vivem inconformadas com as calamidades espirituais, as fraudes escriturais que existem desde tempos remotos e que agora, nos últimos dias, tem causado bastante sofrimento para aqueles que não querem estar conformados com os erros da história, com aqueles que não querem estar conformados com os desmandos romanos, com aqueles que não querem, que não admitem estar conformados com os impropérios malditos da infame meretriz, que tem contaminado todo o nosso povo espiritual. Infelizmente, o nosso povo evangélico está devotado com a maldita Babilônia e não querem reconhecer isto. Até eu reconheço que existem muitos líderes religiosos que já sabem que estão mancomunados com a Babilônia, já perceberam que tudo que eles estão fazendo estão realmente de acordo com a meretriz, mas eles não são suficientes homens para retratarem de seus erros e aceitarem a verdade verdadeira de Yahweh. Conheço homens nessa história brasileira que, por sua fama de sabedoria e dedicação aos conhecimentos, tenho absoluta certeza que ele sabe que o nome do Messias foi trocado, que o nome do Salvador não é Jesus e sim Yahushua, mas infelizmente são covardes, não querem se render à realidade, não querem reconhecer o seu erro e dizer diante das suas populações que erraram durante muitos anos porque estavam displicentes ao respeito das verdades semíticas hebraicas. Mas, meus amigos, eu estou aqui não para denegrir a imagem de ninguém, mas estou para desafiar os verdadeiros que estão aí camuflados, os verdadeiros homens que estão esperando apenas a voz de um que tem coragem para se levantar e erguer esta bandeira da paz, a bandeira do equilíbrio, a bandeira da verdade, a bandeira de Yahweh. Eu estou aqui para ajudar você que ainda não teve coragem de se levantar e pregar com força, com verdade, com liberdade. Eu estou aqui para te ajudar, meu amigo. Olha, eu trago um assunto aqui muito interessante e você vai aprender comigo agora que é verdade o que eu vou falar, e se você absorver para o teu verdadeiro aprimoramento espiritual, você vai me agradecer. É um texto que você tem lido, mas não tem observado com afeto, com carinho, com dedicação, com presteza, com pontualidade, com alegria, com veneração. Eu vou te mostrar. Salmos 37. Sabe o que diz aqui o salmista? Confia no Altíssimo e faça o bem. Olha, confia no Altíssimo e seja praticante do bem. E assim você possa morar na sua terra prometida. Amigo, você sabe o que é terra prometida? Você pensa que a terra prometida é o céu como os levianos te ensinaram?
Você pensa que quando fala em terra prometida, Canaã, descanso do eterno, está se falando no céu, aonde você nunca vai morar, porque não existe promessa para homem algum morar no céu? Isso tudo é mentira, é medianismo desse povo. O Eterno prometeu 2 lugares. Isto é plausível e está bem evidenciado em toda a Escritura. Ele prometeu ao povo de Israel da morada na terra. Isso sim. Mas prometeu também através do seu filho uma segunda morada, um segundo plano, o reino milenar. Se você for fiel, verdadeiro, convertido e amar Yahvé, o seu filho, se convertendo de todos os seus maus caminhos, da religião, dos impropérios da maldita Babilônia, se convertendo à mensagem verdadeira do Messias, você terá parte no segundo plano eterno, que é morar com o Messias toda a eternidade, a começar pelo milênio. Quando ele vier, você irá reinar com ele durante 1000 anos. Depois do reino de 1000 anos, você continuará morando com ele, se você for dos santos escolhidos verdadeiros para servi-lo. Se você é apenas como o povo de Israel, escolhido na carne, segundo a promessa, você vai morar na terra. Eis aí agora haverá a separação, a diferença entre o que serve e o que não serve. Meu amigo, estes assuntos pormenorizados eu hei de falar no futuro, em outros vídeos. Agora eu quero trazer para você uma evidência sobre o Salmo 37. O que eu estou falando para você agora? Aquele que confia no Altíssimo. Quero te falar da verdadeira confiança no Altíssimo. O que é confiar? Confiar no Altíssimo não é somente acreditar que Ele existe. Confiar no Altíssimo não significa crer nas coisas que Ele faz. Confiar no Altíssimo não significa acreditar em todos os milagres que Ele pratica, em toda a boa obra que Ele faz, em todos os seus feitos. Confiar no Altíssimo significa muito mais, meu amigo. Confiar é entregar-se em suas mãos, é fazer com que Ele te possua literalmente, mente e corpo. É fazer com que Ele te governe, te domine, que você possa dizer como o apóstolo Shaul: eu não sou meu, mas sou teu, e todo teu, meu amado. Agora, para você falar assim, é preciso que você tenha muita consciência do que estás falando, porque do contrário pode ser amaldiçoado. Se você falar que pertence ao Altíssimo de espírito e de corpo, e que toda a tua vida é dele, e de repente você deslizar, voltar atrás, ele diz: a minha alma não terá prazer nessa pessoa. E ai daquele que o Altíssimo olha para ele e diz: eu não tenho prazer em ti. Lembro-me daquelas palavras maravilhosas que o Altíssimo disse quando seu filho estava ali à beira do rio para ser batizado. E ouviu-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu depositei a minha confiança. Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu confio. Já pensou, meu amigo? Tu teres absoluta certeza que estás ouvindo uma voz lá dentro do teu íntimo que está te dizendo: tu és meu filho, em quem eu confio? Isso é maravilhoso. Você ouvir dentro do teu ser, lá dentro de ti, aquela voz que diz: tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer desta terra. Ele não falou isso só apenas com o Messias, mas para cada um que se faz como Messias, que ama a sua palavra, que vive a sua palavra perpetuamente. Eu vivo, meu amigo, eu vivo, Yahvé,
eu vivo em Yahushua. Todos os meus passos são controlados por Ele. Ele é que me diz o que faço, o que devo fazer. Todas as coisas em minha volta são controladas por Ele, porque eu me entreguei um certo dia. Eu deixei de ser apenas um discípulo, eu deixei de ser apenas um conhecido, eu deixei de ser apenas um servo, mas agora sou seu amigo. E o amigo é aquele que é governado por Ele, porque Ele mesmo disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então é isso. Que maravilha, não é? Olha, confia no Altíssimo e faz o bem, e terás certeza de que habitas na sua morada. Que a felicidade esteja, que a tua felicidade, que o teu prazer esteja no Altíssimo. Se toda a tua expectativa, todas as tuas expectativas, todos os teus ideais, todos os teus pensamentos, todos os teus projetos, todos estejam às mãos de Yahweh, isto significa que você está cumprindo a palavra que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É magnífico. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E Ele faz. E Ele faz o desejo do meu coração, porque eu só penso em coisas boas e maravilhosas para mim, para o meu povo e para Ele principalmente. Eu escuto sua voz que me diz: tu és meu filho, em quem eu depositei a minha confiança. E eu digo: meu Pai, eu confio em ti e toda a minha vida está abdicada por ti. E eu te amo mesmo. E assim, meu amigo, eu gostaria que você entendesse as minhas inspiradas palavras através desse santo homem que falou para nós, as palavras que nos guiam pelo verdadeiro caminho. Neste exato momento, nós não estamos apenas sendo um leitor da Bíblia, nós não estamos apenas sendo um leitor das coisas que o profeta escreveu. Nós agora estamos assumindo literalmente a postura espiritual desse profeta para vivermos a sua vida no presente. O que o profeta, o que o rei viveu na presença do Altíssimo, eu quero viver agora, deleitando-me no Altíssimo e sabendo que Ele satisfará os desejos do meu coração. O verso 5 diz: ponha a tua vida às mãos do Senhor, confia nele, que Ele te ajudará a realizar tudo o que o teu coração deseja. E assim eu fiz. Faça isso, e juntos andaremos e seremos felizes para sempre, porque não seremos religiosos, bitolados, confinados em princípios de organizações humanas, em seitas derivadas da babilônica, mas servos e amigos de verdade do Criador de todas as coisas. E veja que isso é um privilégio para poucos. Ser amigo do Criador, do Messias, é um privilégio para poucos,
porque todos nós somos oriundos do pecado e o pecado está na nossa veia, mas ele nos fez notórios neste mundo, nos organizando, nos criando, nos predestinando para a sua honra, para louvarmos o seu nome em nossas vidas. E tudo que venhamos a fazer, seja para a honra e para o louvor de Yahweh e de Yahushua. Veja o verso 6. Ele fará com que a tua honestidade seja como a luz. Ele fará com que a tua justiça brilhe como a luz. Ele fará com que a tua justiça brilhe como o sol, que todos a vejam. Você não será como uma lâmpada que seria acesa debaixo de uma cama, mas uma luz que está no velador, produzindo iluminação para todos que estão na casa. E se você honrar o Eterno e o seu Filho, obedecendo a sua palavra, independendo de religião, de preconceitos humanos, você será uma luz que brilha no velador e que todos que estão ao teu redor contemplarão a justiça que vem dos teus atos. É isso, meu amigo. Entrega teu caminho ao Altíssimo, confia nele, o mais ele fará. Mas entrega mesmo, não faz como algumas pessoas que a gente vê por aí, que hoje diz: ó Eterno, entrega o meu caminho a ti, toda a minha vida é tua, e amanhã já está pensando de um outro jeito. Pessoas levianas, levadas pelos ventos, pessoas que não sabem nem mesmo o que escolher para a sua própria vida. Mas eu faço como o velho Jó: o que é bom, escolhamos para nós. O que é bom, escolhamos para a nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, isso é sublime, isto é altissonante. Honras sejam dadas ao soberano, Senhor de todas as coisas, onipotente, maravilhoso, magnânimo, sublime. E eu estou aqui com um propósito ideal: ajudar você que confia que sou um servo de Yahweh, e estou aqui para guiar um povo especial, zeloso de boas obras, ao verdadeiro caminho, Yahushua, o meu amado, o teu amado. Diga comigo, mas diga de verdade: Yahushua, eu te amo. Mas diga de verdade, porque do contrário, meu amigo, está em 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, disse o apóstolo, disse o emissário Shaul: aquele que não ama Yahushua seja amaldiçoado. Desde quando vi, tendia a amá-lo cada vez mais, porque jamais eu quero ouvir dentro do meu íntimo uma voz que diz: tu és amaldiçoado. Mas prefiro ouvir 1000 vezes: tu és abençoado. Mesmo que sofra as consequências por defender este nome magnífico, mas prefiro ouvir: tu és abençoado. E eu escuto isso dentro em mim, porque toda a minha vida é abençoadíssima. Não tenho falta de nada, porque sirvo ao Eterno e Ele é o meu apacentador.